Vou fazer a leitura. Eu mostrei a referência aí no quadro. 1 de Pedro 5, de 5 a 14. Diz assim a Sagrada Escritura. Em 1 Pedro 5, de 5 a 14. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Meus irmãos, eu tenho dito, enquanto nós estudamos essa carta, eu tenho dito que o apóstolo Pedro escreveu querendo encorajar os crentes. E ele queria encorajar os crentes. Eu apontei isso para os irmãos, ele queria encorajar os crentes por diversas razões. Primeiro, os crentes a quem ele estava escrevendo eram pessoas muito humildes, pessoas muito pobres, pessoas muito sofridas e por isso desprezadas pelo mundo. Em segundo lugar, ele estava querendo encorajar os crentes porque naqueles dias já estava ocorrendo uma perseguição mais intensa contra o cristianismo. O cristianismo já estava chamando a atenção das pessoas, das autoridades, e em virtude disso a perseguição era mais nítida, mais notável, mais sentida por aqueles cristãos. E aqueles homens então precisavam. Aquelas mulheres, pessoas humildes que estavam sendo perseguidas, precisavam de um encorajamento maior. Só que antes de continuar, eu vou esperar alguns jovens lá atrás pararem de conversar. Eu vou esperar um pouco até que eles prestem atenção no que eu estou dizendo. Quero que prestem atenção no que eu estou falando. Por favor, o pastor não está dizendo coisas engraçadas, o pastor não está brincando. O que eu estou dizendo é importante e eu preciso da atenção de todos. De todos, não é de 90% nem de 99%. É de 100%. Eu espero não ter que interromper mais uma vez, porque se eu tiver que interromper mais uma vez, eu vou pedir para que adultos se aproximem daqueles jovens e fiquem junto com eles lá, pedindo para que eles, controlando para que eles parem de conversar durante o sermão. Nesse texto que nós estamos estudando, nós encontramos algumas palavras de estímulo para os crentes. E na verdade nós encontramos nesse texto 4 virtudes da vida cristã que precisam de estímulo. E encontramos esses estímulos sendo apresentados em face dessas virtudes. Observem aqui são 4 virtudes que aparecem no texto, 4 virtudes da vida cristã que precisam de estímulo. Se os irmãos observarem com bastante atenção o texto, vão conseguir detectar esses estímulos. Vão conseguir detectar essas virtudes e o modo como o apóstolo Pedro tenta estimular essas virtudes. Vamos ver a primeira delas. Tenho uma ovelhinha aí. Vejam qual é a virtude. É a humildade. Coloquei uma ovelhinha. Por quê? A ovelhinha é humilde, a ovelhinha não reclama, a ovelhinha não é rebelde, a ovelhinha é simpática, sempre dócil, sempre apresentando um comportamento livre de qualquer rancor. Ninguém ouviu falar jamais de uma ovelha mordendo os outros, atacando as pessoas. Ninguém nunca foi atacado por uma ovelha, mordido por uma ovelha. Não temos notícia disso, pelo menos eu nunca ouvi falar disso. A primeira virtude, portanto, que nós temos aqui no texto é a humildade. E quando os irmãos olham para esse texto, os irmãos podem perceber. Vejam os versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6, vejam. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. É uma palavra dirigida aos jovens. E Pedro continua a falar aos jovens. Nós não sabemos ao certo quando Pedro para de falar aos jovens. O versículo 5 começa da mesma
Forma, jovens sujeitem-se aos mais velhos, e aí ele diz sejam todos humildes, e agora? Ele está falando aos jovens ainda? Nós não sabemos. Está dizendo para todos os jovens serem humildes? Ou para todos os seus leitores serem humildes? Nós não sabemos ao certo. De qualquer modo, mesmo que o escritor Pedro esteja se dirigindo aos jovens no comecinho do versículo e logo depois abra o leque para atingir outras pessoas, o fato é que ele tinha em sua mente, quando escreveu bem presente a figura dos jovens. Quando ele escreve sobre a humildade e quando ele escreve sobre a sujeição, ele coloca as duas coisas bem próximas. E mais, ele trata desses assuntos no contexto, no ambiente em que ele conversa com a juventude. Por que será? Por que será que ao falar sobre submissão e humildade, ele trata disso dentro de um ambiente, dentro de um contexto literário que abrange a juventude? Que parece que a juventude tem mais dificuldade com a questão da sujeição e com a questão da humildade. É claro que não são só os jovens que são assim, mas se os jovens não tratarem disso na sua juventude, com certeza vão se tornar adultos insubmissos e adultos orgulhosos. É na juventude que essas coisas nascem. É na juventude que essas coisas acontecem. Nós não vemos uma criança orgulhosa. Nós não vemos uma criancinha, um pequenininho lá, orgulhoso não. Essas coisas começam a se desenvolver com o tempo. São pecados que vêm com o amadurecimento da pessoa. São pecados que surgem quando a pessoa começa a crescer. E nós encontramos isso na juventude. Encontramos isso nos jovens, crentes ou não, e nós percebemos que muitas vezes essa falta de humildade se manifesta exatamente na ausência de sujeição. Eu quero mostrar para os irmãos aqui algumas evidências de falta de humildade. Isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui são coisas extraídas da Sagrada Escritura, de textos da Sagrada Escritura e também da experiência comum. Observe. A primeira, resistência contra as autoridades, que é o que Pedro fala aqui. Quando um jovem é orgulhoso, ele não aceita a autoridade de ninguém. Aliás, nos dias modernos, nós vivemos dentro de um verdadeiro império do orgulho, e esse império do orgulho está no coração dos jovens. Os jovens da nossa época não respeitam autoridade nenhuma, não respeitam a autoridade do professor na sala de aula, não respeitam a autoridade policial, não respeitam a autoridade espiritual, seja de que igreja for, não respeitam. Principalmente a autoridade dos pais. Não respeitam. Eles não têm respeito por absolutamente nenhuma autoridade. Não aceitam autoridade alguma. E por que não aceitam? Não aceitam autoridade alguma não é por causa da idade. Geralmente dizem isso. Ah, isso é da idade. Mentira. Não é da idade. Isso é falta de humildade. A questão não é a idade, a questão é a humildade. Quando os jovens não desenvolvem no seu coração uma postura humilde, não reconhecem o seu lugar, não reconhecem que Deus colocou pessoas sobre a vida deles a fim de orientá-los, de dirigi-los, de controlá-los, de livrá-los de perigos. Eles não aceitam a autoridade dessas pessoas. Tornam-se, consideram-se donos dos seus próprios narizes e sacodem de sobre os seus ombros qualquer jugo, por mais leve que seja. Isso começa cedo. Com 10 aninhos de idade já vemos o jovenzinho lá na pré-adolescência já demonstrando essa falta de humildade, esse orgulho terrível, essa ausência de sujeição aos mais velhos. O texto aqui, quando os irmãos olham para o texto, e vem o versículo 5, o texto diz assim: da mesma forma jovens sujeitem-se aos mais velhos. Essa expressãozinha, os mais velhos, é a tradução da palavra presbíteros. É provável que Pedro tenha em mente aqui a sujeição dos jovens aos pastores. Agora, imaginem, só uma mensagem como essa hoje. É ridículo isso. O jovem ser submisso ao seu líder espiritual? Eu não respeito nem meu pai, nem a minha mãe diz o que eu tenho que fazer, muito menos um líder da igreja. E essa postura, esse modo de falar, reflete falta de humildade. Por isso Pedro diz logo em seguida: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Há uma forte associação entre humildade e sujeição. Vamos ver uma outra evidência de falta de humildade. É a hipocrisia. É a pessoa que finge que é obediente. A Bíblia conta a história de um jovem que o pai mandou trabalhar no campo. E o jovem disse assim: sim, papai, claro, eu vou agora mesmo. Eu te amo, papai.
O Senhor é o melhor papai do mundo. Vou lá agora. Sabe o que aconteceu? O pai virou as costas e ele não foi. A hipocrisia é uma outra evidência de falta de humildade. É o jovem que é sagaz. É a pessoa que é sagaz. Finge que é obediente. Finge que é bonzinho. Finge que é um santo. Finge que é alguém obediente e respeitoso que anda no caminho correto. Mas é mentira. Ele tem uma vida dupla. O pai não conhece de fato. A mãe não conhece de fato. As pessoas com quem ele convive na igreja não conhecem ele de verdade. Existe um outro lado da vida dele, um lado escondido, um lado que uma minoria, um lado que o submundo conhece. O submundo sabe muito bem como mas as pessoas de um modo geral não conhecem. Ele é hipócrita. Ele quer transmitir uma imagem diante dos pastores, diante dos seus pais, diante das pessoas da igreja. Ele quer transmitir a imagem de sujeição, de bondade, de retidão, mas é mentira. Ele tem uma vida secreta, uma vida errada, uma vida suja de uma minoria maligna, conhece muito bem. Há uma outra evidência de falta de humildade, indiferença em relação à orientação dos mais experientes. Nem sempre os jovens são rebeldes, no sentido de serem agressivos. Você falar com eles, eles serem agressivos com você. O pai falar com ele ser agressivo contra o pai. Não. Muitas vezes o jovem simplesmente é apático. Você fala, ele ouve. Ah, pois não. Ah, sim. Ok. Obrigado. Muito obrigado. O Senhor me deu orientações muito importantes. Vou pensar nisso. Vou pensar sobre tudo isso e virar as costas e tudo igual. Ele não dá ouvidos a você. Ele não quer bater de frente com você. Ele é mais esperto. Ele não quer dar murro em ponta de faca. Ele é esperto. Esse é esperto. Ou pensa que é esperto. Mas ele não se choca contra ninguém. Ele não entra em conflito, em atrito contra ninguém. Ele se dá bem com todo mundo. Não discute com o pai. Não discute com ninguém. Ele ouve aquela orientação. Ele escuta tudo. Só que entra por aqui e sai por aqui. Ele não assimila. Ele não se humilha e diz: eu vou fazer o que esse homem está dizendo. Eu vou seguir a orientação do meu pai, da minha mãe. Eu vou seguir a orientação dessa pessoa mais vivida. Eu vou seguir a orientação dessa pessoa que conhece melhor a vida. Não, ele não faz isso. E ouve silencioso, simpático, educadamente, mas não obedece. Em absolutamente. Eu acredito que esse terceiro item seja o mais comum dentro da igreja. Não existem na igreja pessoas rebeldes, iradas, cheias de rancor, se insurgindo, se rebelando. O que existe muitas vezes na igreja são pessoas que não levam a sério, são pessoas que não assimilam uma orientação nem mesmo quando ela é fundamentada na Escritura. É verdade que muitas orientações são fundamentadas na percepção pessoal, na experiência pessoal de alguém, mas a maior parte delas são fundamentadas na Escritura. E nós percebemos muitas vezes pessoas que recebem orientações fundamentadas na Sagrada Escritura, que ouvem pacificamente, tranquilamente, docilmente, agradecem a orientação, viram as costas e nadam. Isso é falta de humildade. Esse indivíduo está dizendo: essas orientações são boas, mas eu vou agir como eu quero. Eu vou fazer o que eu acho certo. Eu vou proceder conforme eu penso ser o correto. Ninguém vai dizer como eu devo agir ou como eu devo deixar de agir. Eu domino a minha vida. Eu tenho as rédeas da minha vida. O que o pastor diz, o que meu pai diz, o que alguém mais experiente diz, isso para mim pouco importa. Eu vou agir de conformidade com a minha cabeça. Eu vou seguir o meu coração, que é a mensagem que estão dizendo. Hoje em dia, eu vou seguir o meu coração. Isso é uma das evidências de falta de humildade. E existe uma quarta, isso aqui é muito comum, é a zombaria ou a ironia. A ironia é bastante comum na juventude, né? Zombar das autoridades, zombar dos mais velhos, zombar da orientação das pessoas mais vividas ou ser irônico em relação a isso, ser sarcástico. Esse sarcasmo, essa ironia, essa forma sutil de zombar dos pais, de zombar de alguém que exerça algum grau de autoridade, também é algo que revela falta de humildade. Essas coisas são muito comuns na juventude. Por isso, Pedro associa a humildade à sujeição. Ele fala nos versículos 5 e 6 sobre a humildade, associando essa virtude à sujeição. E agora, fica uma pergunta aos jovens aqui da igreja. Volta. Existe algo disso aqui na sua vida? Olhe para esse quadro com bastante
honestidade e veja se essas coisas, de alguma forma, descrevem o seu perfil em relação aos seus pais. Veja se essas coisas descrevem o seu perfil em relação às pessoas que têm mais experiência na vida do que você, os líderes da igreja, os seus pais, as pessoas que Deus colocou na sua vida para orientar, para procurar o seu bem. Veja se algo disso existe no seu viver. Se algo disso existe no seu viver, não aceite e não acredite nas desculpas que os profissionais do aconselhamento dão. Eles vão dizer: ah, é seu jeito. É a sua idade, isso é comum nessa fase, é a idade da rebeldia. Não acredite nessas tolices. Na verdade, o que há com você é um problema interno e espiritual gravíssimo. É um problema de coração, é um problema na sua alma. É um problema no seu caráter. Não tem nada a ver com a sua data de nascimento. Não tem nada a ver com a idade que você tem. Isso é só um número. Isso tem que ver com um terrível comprometimento de caráter, de natureza espiritual. Você é um jovem, você é uma jovenzinha, cheia de orgulho e de soberba. Esse é o problema. É esse o problema. E vou além. Esse traço, a soberba e o orgulho, é o traço típico do caráter de Satanás. Satanás está criando, construindo em você o caráter dele. Satanás está tornando você a imagem e semelhança dele. Não acredite nas desculpas por aí afora, não acredite nas explicações profissionais, tudo isso é polícia. Veja o que a palavra de Deus diz. Ela diz que se você se comporta dessa maneira, você é um jovem, não importa a sua idade, você é um jovem cheio de orgulho. Você é um jovem que em seu coração há ali sendo construído, os alicerces, as muralhas do império do orgulho, que é o império do diabo. Fuja disso. Fuja disso. Deixe de ser orgulhoso. Seja humilde. Ouça as pessoas que Deus colocou na sua vida. Obedeça às orientações delas. Escutem o que elas têm a dizer. Deus colocou seus pais na sua vida. Deus colocou os líderes espirituais na sua vida. Deus colocou autoridades na sua vida para conduzir você pelo reto e bom caminho. Fuja das mentiras do seu coração. Fuja das mentiras do orgulho. Isso vai acabar mal. Isso vai destruir a sua vida. Agora, lembremos de uma coisa. Vejam o que diz essa frase. No texto, a sujeição é exigida dos jovens, mas a humildade é exigida de todos. Na juventude eu vou aprender a ser humilde. Como? Me sujeitando. Depois de velho, fica um pouco mais difícil. Depois de velho fica um pouco mais difícil. Mas lembrem-se, todos devem ser humildes, inclusive os que exercem autoridade sobre os jovens devem exercer autoridade sobre os jovens com humildade. Não devem ser orgulhosos, não devem desprezá-los, não devem humilhá-los, não devem feri-los, não. Devem ser humildes no seu modo de tratar essas crianças. Mas vamos ver a segunda virtude, que é mencionada em Pedro. A segunda virtude é a confiança. Você pularia dali de cima? Tem que ser bom, né? Eu coloquei. A segunda virtude é a confiança. É confiar. É não ter medo. É não ter medo. É ter uma postura de alguém corajoso. Alguém que não tem medo, como esse pinguim que está pulando aí de cima. Vejam o que diz o texto no versículo 7. Observem. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu acredito, pode ser que eu esteja errado na minha avaliação? Não sei. Mas eu acredito que o mal do século é a ansiedade. Só que o mundo colocou na ansiedade um nome mais sofisticado. É o estresse, que é mais bonito. Estar estressado é uma doença mais sofisticada. Eu estou com estresse. É até bonito falar, né? Eu estou com estresse. Posso até falar isso com certa solidez. Estou com estresse. É até mais sofisticado falar assim. É o mal do século, e é um mal do qual o homem não consegue se livrar, e por ele não poder se livrar, então ele enfeita esse mal. É bonito estar com estresse. Eu estou indo ao analista. Estou indo ao analista porque estou estressado. Antigamente falavam, estou com estafa, mas estafa não é muito bonito. Estafa não é muito sofisticado. Estafa é estresse de pobre. Não, eu não. Eu tenho estresse. É coisa de rico. Estafa é estresse de pobre. Na verdade, o que nós aprendemos na Bíblia é que isso tem outro nome. Isso se chama ansiedade. E ansiedade não há nada de sofisticado nisso. Ansiedade revela uma condição espiritual deplorável. Ansiedade é pecado. Pecado não é a palavra muito sofisticada também.
Mas a verdade é que a Bíblia ensina que a ansiedade revela que eu não confio em Deus, que eu estou tentando controlar a minha vida e não estou conseguindo. Isso está gerando em mim um desconforto terrível. Eu não consigo resolver os meus problemas. Eu não consigo superar as minhas dificuldades. Eu não consigo alcançar os meus ideais. E tudo isso me deixa desesperado. Tudo isso me deixa triste. Tudo isso me deixa cansado. Tudo isso me deixa abalado. Eu fico ansioso, triste, acabado, infeliz. O resultado dessas coisas todas acaba com a minha saúde. O nome disso é ansiedade, é não confiar em Deus. Os crentes são assim também. E os crentes são assim, o que não há razões para isso. O incrédulo nós até entendemos. O incrédulo não tem Deus. O incrédulo não conhece a Deus. O incrédulo não sabe quem Deus é. Ele nem acredita que Deus existe. Se ele acredita, ele está pouco ligando para Deus. Mas o crente não. Ele conhece a Deus. Ele sabe que Deus é poderoso. Sabe que Deus controla a sua vida. Sabe que Deus dirige o seu destino. Sabe que Deus cuida dele. Sabe que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabe que Deus lhe preparou um lugar no céu. Sabe que Deus está ao seu lado. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele sabe de todas essas coisas. No entanto, ele não descansa. Ele vive ansioso. Toma remédio para dormir, toma remédio para ficar menos preocupado, vive debaixo de uma tensão assustadora. Meus irmãos, Pedro diz, não sejam assim. Os leitores de Pedro, os leitores originais, eram pessoas que estavam perdendo seus bens, eram pessoas que estavam debaixo de ameaças terríveis de perseguição, eram pessoas pobres, pessoas com dificuldades terríveis financeiras, e Pedro diz para eles, não sejam ansiosos. Se Pedro podia dizer para aquelas pessoas, os seus leitores originais, para que eles não ficassem ansiosos, porque Deus cuida de nós, com certeza esse texto se aplica ainda muito mais a nós. Nenhum de nós aqui pode comparar o seu sofrimento ao que aqueles homens estavam passando naqueles dias. A insegurança, o medo, os ataques, as pressões, as autoridades, tentando humilhá-los, matá-los, prendê-los. Nada do que nós vivemos hoje pode se comparar com aquele terrível ambiente de opressão e de perseguição. E Pedro diz a eles, não fiquem ansiosos, confiem em Deus. Ele cuida de vocês. Ele cuida de vocês. Ele cuida dos pássaros, cuida das flores. E cuida de vocês também. Comecem a se aquietar, a descansar. Deus cuida de nós. Não fiquem ansiosos. Existe um texto muito interessante em Filipenses. Vejam o que diz esse texto. Esse texto é muito importante para o homem moderno que vive debaixo de tensão, que vive debaixo de ansiedade. Veja o que fala esse texto. Não andem ansiosos por coisa alguma. Aqui o apóstolo Paulo anula qualquer razão para a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. E aí ele diz qual é o remédio para isso não acontecer. Além de confiar que Deus cuida de nós, Paulo diz como eu devo me livrar da ansiedade. É tomando um remédio que nós tomamos muito pouco hoje em dia. Veja o que ele diz. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha como é que eu me livro da ansiedade aqui. Não é tomando calmante. Calmante ajuda um pouco, né? Mas talvez pudéssemos até evitar o calmante. Se fizéssemos isso aqui, talvez até evitássemos o tratamento. Se fizéssemos isso aqui, os homens dos dias de Paulo tomavam que tipo de medicação para isso? Difícil, não é? Nós não somos contra a medicação. Não, a medicação ajuda bastante. Ajuda bastante. É bom. Graças a Deus pela medicação. Graças a Deus ele dá remédios. Ele dá sabedoria aos homens para que os homens façam remédios e nos ajudem a nos livrarmos de certos problemas. É excelente. Graças a Deus por isso. É Deus quem orienta a humanidade. Deus quem dá sabedoria aos cientistas para que nós tomemos os remédios. Mas nós não podemos olhar para esses recursos que temos como os únicos recursos diante de nós e sermos dependentes desses recursos científicos, desses recursos médicos. A Bíblia mostra que nós podemos buscar descanso em Deus. Quando eu suplico a Deus, eu oro a Deus e apresento a Ele os meus pedidos. O texto diz, vejam o que diz aí o texto, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. É o remédio para a ansiedade.
Eu estou ansioso, eu apresento a Deus a minha súplica. O resultado disso é a paz de Deus reinando no meu coração. O apóstolo Pedro, então, dá esse segundo estímulo. Confie. Confie em Deus. Não fiquem ansiosos diante dos problemas. Há uma terceira virtude que é estimulada. É a vigilância. A vigilância é a terceira virtude que o apóstolo Pedro estimula. Veja o versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Acredito que nos dias modernos, o crente não vigia mais. Os crentes não são vigilantes. Eles esquecem que tem um inimigo, chamado diabo. Os crentes caem em armadilhas. Tão tolas os crentes seguem por caminhos tão com tanta ingenuidade, com tanta estupidez que muitas vezes nós nos perguntamos como alguém que conhece um pouquinho, um pedacinho da Sagrada Escritura, foi capaz de seguir por esse caminho, de cair nesse tipo de coisa. Será que ele não estava alerta para o fato de que nós temos um inimigo, tentando nos tragar, tentando nos destruir, tentando acabar com a nossa vida? Será que os crentes não sabem disso, que nós estamos numa guerra? Será que eles não sabem que nós estamos num território inimigo, cheio de perigos, e vivem neste mundo deitados, eternamente em berço esplêndido, sem atinar para o fato de que são alvos preferenciais do diabo, que em todo tempo não descansa? Quer acabar com eles? Não há vigilância hoje em dia. Aproxima-se um incrédulo de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, e nós escancaremos a porta. Nós não somos cautelosos, nós não questionamos, nós não fazemos perguntas. Festa na minha vida. Faça festa na minha casa. Aquele incrédulo então diz assim para o nosso filho. Aquele incrédulo então diz assim para aquele jovem: não vamos hoje à igreja? Vamos passear um pouco? E nós? Ah, sim. Para que ser tão radical? Para que ser tão fanático? Eu vou com ele. Quem sabe eu posso evangelizá-lo e ganhá-lo para Cristo? E vai. Que estúpido, que tolo, que ingênuo. Ele deve estar alerta a perigos. Ao redor, armadilhas há por todo lado. Nós vivemos num campo minado, cheio de sutilezas. Temos que estar alertas para qualquer perigo que se insinua na nossa frente. Mas os crentes não são assim, não. Não são. São totalmente abertos. Não cuidam, não tomam cuidado. E o diabo vai entrando na vida deles, através dos seus servos, através dos seus amigos, através de certos hábitos. Ele vai entrando na vida das pessoas e destruindo. Veja algumas áreas aqui, observe. 2 áreas que merecem cuidado maior. Veja se você tem dado atenção para essas 2 áreas que eu vou mencionar. São áreas que o diabo ataca. Veja como que é na sua vida. Isabelinha, pare de conversar. Pare de conversar. Vamos ver aqui. Primeira área, a comunhão entre os crentes. A comunhão entre os crentes. Essa é uma das áreas que o diabo ataca e coloca armadilhas. Veja, Satanás tem planos malignos para destruí-la. Você sabia disso? Você sabia que o diabo ele tem um interesse primordial, está no número 1 da sua lista de prioridades. É destruir a comunhão entre nós aqui, os crentes? Você sabia disso? Ele trabalha para isso todo tempo. Ele não tira folga. Ele não tem feriado. Ele não tem férias. Ele não tem ano sabático. Ele não tem isso aí não. Não, isso ele não tem. Ele trabalha o tempo todo. E ele quer destruir a nossa comunhão. Você sabia, você que gosta de fazer fofocas na igreja, que gosta de colocar pessoas numa indisposição contra outras. Você sabia que você é um dos instrumentos preferidos do diabo aqui no nosso meio? Sabia disso? Que você está sendo utilizado por ele para que ele realize um dos seus planos mais sonhados, que é destruir a comunhão entre os crentes. A comunhão entre os crentes foi obtida pela obra de Cristo na cruz. E o diabo odeia essa comunhão. É um dos resultados da redenção, da salvação, do sangue da cruz. E o diabo odeia isso. Por isso, ele trabalha para fazer com que eu não goste mais do Sinésio. Eu fico com raiva do Sinésio. Sinésio fica com raiva de mim. Eu falei mal do Sinésio pro Éder. O Éder conta pra Mara. A Mara conta pra Inês. A Inês conta pro Sinésio e o Sinésio fica com raiva de mim de novo. E assim vai. O objetivo é esse, é destruir, é fazer com que não haja perdão. Satanás não quer que nós nos perdoemos, ele não quer. Ele quer que nós nutramos mágoas,
Dentro de nós, rancores, sentimentos amargos. Seus planos envolvem isso, destruir a nossa unidade, a nossa paz, a nossa comunhão. O apóstolo Paulo sabia disso. Olhem o que ele escreve em 2 aos Coríntios, vejam. 2 aos Coríntios, vejam o que ele escreve lá no capítulo 2. No versículo 10, vejam. 2.10. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Por amor a vocês. Paulo aqui está perdoando-os. Irmãos, ele está mantendo a comunhão com eles, livre de problemas. Agora vejam o que ele diz no versículo 11. Ele fez tudo isso, ele perdoou por quê? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Vejam por que ele perdoou. Vejam por que ele manteve a paz com seus irmãos lá de Corinto. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O diabo tem intenções em relação a nós. Ele nos observa e as suas intenções envolvem acabar com a nossa paz. Vamos a uma segunda área, que merece cuidado maior: a fidelidade dos crentes. Satanás faz uso de ciladas para destruí-la. Satanás quer destruir a nossa fidelidade a Deus, e ele arma ciladas, armadilhas. A gente vê uma cilada? A gente vê? Ela fica como? Escondida, né? Ninguém faz uma armadilha e põe lá, avisando, né? A armadilha. Cuidado. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A armadilha. Ela é escondida. Ela é enfeitada. Colocam folhas por cima dela, umas florezinhas ali, uma comidinha, né? Pra atrair o bichinho, né? Tudo bonitinho, aguinha, comidinha. É a coisa mais linda, uma armadilha. E a pessoa vai lá, e vai. E põe a boca lá. E qual o resultado daquilo? Destruição. Morte, vergonha. O diabo coloca ratoeiras. Eu imagino que para um rato, a ratoeira seja, a princípio, a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele olha ali diante dele, aquele queijão suculento ali no chão. Ele não tem que subir nenhuma mesa, ele não tem que escalar nenhum armário, ele não tem que driblar nada, ele não tem que rasgar nenhuma embalagem, nada. Está ali, aquele queijão maravilhoso. É só pegar. Que mal há naquilo? Que perigo há naquilo? É um queijo maravilhoso. Olha, é uma bênção de Deus na minha vida. Não é assim? Se o rato pudesse pensar e fosse um frequentador da igreja, se o rato fosse um membro da nossa igreja batizado no domingo passado aqui, se o rato fosse alguém assim, sem dúvida, ele veria a ratoeira e diria: obrigado, Senhor. Que bênção na minha vida é essa? Ratoeira. Olha, eu orei e Deus mandou. Olha aqui, que bênção. Ele iria lá cantando corinhos e entraria naquela armadilha. Qual seria o resultado? Morte, dor, destruição. O diabo faz isso, ele faz filadas, armadilhas atraentes. Para quê? Para quebrar a minha fidelidade a Deus, para fazer com que eu não seja mais fiel, não tenha firmeza nos caminhos dele, e assim eu seja esmagado e morto. Vejam o que diz Efésios 6. Vejam Efésios 6. Vamos olhar lá bem depressa. Efésios 6, versículo 10. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aqui Paulo está dizendo que nós devemos ser fracos, devemos ter firmeza, não esmorecer. Esse é um estímulo à fidelidade. Estejam firmes. Não se desviem. Não caiam, não tropecem. Estejam firmes. É um estímulo. A firmeza na fidelidade. E vejam o versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Mais uma vez a palavra firme. É fidelidade, é não cair, é não tropeçar, é não se desviar. Firme contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Ele põe ciladas, ele faz armadilhas. Eu devo estar firme para não cair nelas. Você tem sido cuidadoso? Tem sido vigilante? Você vigia? Ou você vai atrás da ratoeira? Ou você escansar a sua vida para o perigo? Cuidado, Pedro diz: sejam vigilantes. O diabo está ao redor, como um leão, rugindo, querendo devorar alguém. E finalmente a última virtude que aparece, nós já vimos 3. Quais são as 3? A primeira é a humildade, a segunda é a confiança, a terceira é a vigilância e a quarta agora é a firmeza. Eu não consegui pensar num bicho mais firme do que esse, um elefante. A firmeza. A primeira, a humildade. A segunda qual é? Confiança. A terceira? Vigilância. E agora a quarta? Firmeza. Há crentes que não são firmes, como o elefante. Não são.
São firmes como uma pena. Bate o vento, eles vão embora. O apóstolo Paulo escreve dizendo que nós devemos amadurecer, a fim de não sermos como crianças, como meninos que são levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Há crentes que são assim, são levados ou por doutrinas ou por circunstâncias. Eles não são fiéis em todo o tempo. Eles só são fiéis quando tudo vai bem. Se algo vai mal, eles perdem a fidelidade. Eles praticam o mal quando algo vai mal. Eles não conseguem ser leais a Deus em toda e qualquer situação. Pedro dá alguns estímulos à firmeza. Vejam, primeiro deles, nós não somos os únicos a padecer pela fé. Pedro diz que há irmãos nossos sofrendo em todo o mundo. No texto de Pedro ele diz: resistam a Satanás, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós não podemos desistir da fé cristã por causa do sofrimento, por causa da perseguição. Pedro diz: permaneça firme, mesmo sofrendo por ser cristão. Você sofre em sua casa porque você é crente? Não desista. Você sofre em seu trabalho porque você é crente? Não desista. Você sofre dentro da sua família porque você é crente? Não desista. Seja firme. Resista firmemente sabendo que há outras pessoas crentes como você, sofrendo porque são cristãos em todo o mundo. E ele dá um outro motivo, outro estímulo à firmeza. A fonte da firmeza, na verdade, está em Deus. Pedro diz: ele dará forças ao seu povo. Observem o versículo 10. O Deus de toda graça que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Ou seja, Pedro está dizendo: lembrem-se que a fonte da firmeza, no final das contas, vem de Deus. Confiem nele. Ele vai dar forças para vocês perseverarem, mesmo diante dos sofrimentos que vêm, por causa da fé. Muito bem, a carta termina com a afirmação de que o objetivo do autor era encorajar o próprio. Pedro fala isso no versículo 12. Ele diz, com a ajuda de Silvano, que devia ser um secretário, não um amanuense, a quem considera irmão fiel. Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os. Veja, Pedro escreveu para encorajar, encorajando-os e testemunhando que está a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. É a igreja em Roma. Ele chama Roma de Babilônia, porque era um centro de adoração idólatra e de pecado. Então ele chama Roma de Babilônia. E ele fala aquela que está em Babilônia é a igreja de Roma. A igreja de Roma envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor, que era um costume do homem oriental, a cumprimentar, a despedir-se com o beijo, e termina dizendo: a paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Muito bem, há um versículo em Pedro que é um versículo que tenta nos encorajar. Pedro termina sua carta encorajando 4 virtudes. Quais são as 4? Primeiro, a humildade. Segundo, confiança. Terceiro, vigilância. Quarto, é só lembrar dos 4 bichinhos que a gente viu. Lembrar dos 4 bichinhos. Vai lembrar, não vai esquecer. Só lembrar. O primeiro bichinho era a ovelhinha e lembra da humildade. O segundo era aquele pinguim suicida e lembra da confiança. O terceiro era um cachorro, pastor alemão, e lembra a vigilância. E o quarto era o elefante e lembra a firmeza. Olhando, lembrando essas figurinhas, nós vamos lembrar das 4 virtudes que devem ser estimuladas. E esse versículo de Pedro é um versículo que também estimula a nossa firmeza, é um versículo que também nos encoraja. Vamos ler todos juntos agora esse versículo. Vamos todos. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas. Dediquem-se à oração. Vamos orar. Senhor, obrigado pelos estudos que pudemos fazer nessa carta. Queremos pedir que essas virtudes com as quais Pedro encerra a sua epístola sejam vividas por nós. Que todos nós sejamos vigilantes, firmes, humildes, confiantes e que desse modo, crentes dessa natureza, crentes com essas virtudes, glorifiquemos o seu nome e sejamos diferentes no meio dessa geração pervertida e corrupta que é o mundo em que nós vivemos. Abençoa a nossa vida, abençoa as nossas atividades todas deste dia e que essas verdades sobre as quais refletimos façam parte integrante da nossa mente, do nosso coração.
Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.